Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e a sua família. Eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. O texto básico se encontra no Evangelho de Jesus, que escreveu Mateus, no capítulo 4, versículo 1, e disse a palavra: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ao ler esse texto, do capítulo de número 4, me traz uma grande reflexão. Reflexão é essa que se baseia no deserto. Quem de nós já atravessamos algum deserto da nossa vida? Ou nesse exato momento, você pode estar atravessando algum deserto. Deserto financeiro, deserto conjugal, deserto na saúde, deserto no desemprego, deserto na calúnia, deserto na perseguição, deserto na rejeição e por aí vai. Só que quando eu baseio no texto, capítulo 4, eu vejo que o Espírito do Senhor conduziu o próprio Jesus ao deserto para ser tentado pelo nosso adversário, pois o mesmo fica ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Mas quando eu vejo o texto, eu vejo que Jesus, no deserto, ele adquiriu mais experiência com o Pai, pois é assim que ele faz conosco. Os desertos da nossa vida não vêm para nos destruir, mas sim para nos fortalecer, pois é no deserto que nós entendemos que dependemos de Deus, é no deserto que adquirimos experiência, é no deserto que a esperança aumenta, é no deserto que a sua fé é acrescentada, pois como que você vai contar um testemunho para alguém se você nunca viveu tal situação? Então, ou seja, Jesus foi conduzido pelo deserto. E quando ele chega no deserto, Satanás estava observando ele. Sim, ele nos observa 24 horas. Satanás nos conhece, porque quando o Senhor Deus nos fez no Jardim do Éden, ele estava lá observando. Então o diabo te conhece, o diabo me conhece. Mas quando eu leio o texto, a Bíblia nos dá a entender que Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Um certo período, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. Quando Jesus entrega o jejum, Satanás se aproxima, dizendo para ele: se tu és mesmo filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Deixa eu abrir um parênteses aqui e trazer uma revelação ao seu coração. É nas necessidades que o diabo vai querer trabalhar nas nossas vidas. E é aí que entra a dependência de Deus, quando você pede a Deus o discernimento de espírito ou dessa situação. Pois na crise que porta se abre, que não é de Deus. É na crise que acontece relacionamentos que não é de Deus. Pois, ok, pastor, eu estou orando para Deus me dar um noivo e casar. Então você está orando, mas você tem que buscar de Deus o discernimento? Pois esse noivo que você está aí não pode ser de Deus. O diabo pode ter colocado no seu caminho para destruir a sua vida. Você já não ora mais, você já não canta mais, você não tem mais prazer de ver. Isso é Deus? Não. A palavra de Deus nos afirma, em Provérbios, no capítulo de número 10, que as bênçãos do Senhor é o que enriquece e não acrescenta dores. Olhando para o texto. Então é na necessidade que o diabo vai querer fazer de tudo para tirar você do propósito de Deus. Então, ou seja, vigia nas suas necessidades, vigia na crise, pois é na crise que o diabo vai querer se manifestar. Mas é aí que a sua fé vai crescer. É aí que você vai entender o que Deus tem para a sua vida, baseado na palavra. Quando Satanás se aproxima dizendo: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ou seja, ele quer atingir a sua vida quando você está vulnerável. Ou seja, uma calúnia, uma perseguição, uma rejeição, você está vulnerável a um sentimento, seu esposo que já não dá mais atenção para você, o seu noivo que já não te dá mais atenção, aí você fica vulnerável nessa área sentimental. Então o diabo quer colocar alguém com elogios, com presentes. Então Jesus, ele olha e disse: Satanás, sai, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Ou seja, Jesus, ele venceu Satanás pela palavra. Então, se você tiver base na palavra de Deus, você vai vencer as tentações. E não esqueça, todo deserto tem um fim, mas depende do seu comportamento no deserto.
Depende do seu comportamento, ele pode durar muitos anos. Dependendo do seu comportamento, você pode durar pouco tempo. Então depende de você. Nunca esqueça, todo deserto tem um fim. Então esta palavra que eu deixo no seu coração, na manhã deste dia, qual deserto que você está atravessando? Será que essa porta que você está vivendo hoje é Deus que abriu? Será que esse relacionamento é Deus que colocou? Ou foi o diabo? Nas suas necessidades. Então pare e pensa. Porque deserto, ele tem fim. Mas depende do seu comportamento no deserto. Pede a Deus discernimento. Pede a Deus sabedoria. Tiago 1,5. Pede a Deus sabedoria que ele dá. Presta atenção na letra. E enxerguei sua dor. Vi o quanto se humilhou. Sei que a marca ficou. Aleluia. Eu sou o teu remidor. Aleluia. Do tempo eu sou o Senhor. Aleluia. Levanta, a resposta chegou. Desertos não duram pra sempre, por mais que a pressão aumente. Aguente, filho, aguente. Nunca mais te chamarão desamparado. Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais te chamarão. Deus está falando com você. Nunca mais. Todo deserto, ele tem um fim. Só depende do seu comportamento. Nunca mais. O Senhor está dizendo para você, nesse momento, somente creia. Somente creia. Somente creia. Somente creia. Eu deixo essa palavra no seu coração. Deserto, ele tem um fim. Depende do seu comportamento. Fica com essa palavra. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus.